Ok. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra participar do evento Fórum dos Saberes, que é realizado pelas comissões da OAB-MG e capitaneada pela nossa vice-presidente da OAB, doutora Helena Della Mônica, a quem eu cumprimento pela iniciativa, bem como vem ela conduzindo um excelente trabalho perante as comissões. Vou me apresentar. Meu nome é André Luiz Lima Soares, sou advogado, professor universitário e hoje estou como presidente da Comissão de Direito Securitário e Previdência Complementar da OAB-MG. É uma comissão já tradicional da OAB-MG, criada em 2009, ou seja, mais de 10 anos, é realizar um trabalho onde todos os seus membros possam participarem e contribuírem para o crescimento da sociedade. Para a gente é muito importante que todos estejam bastante felizes e à vontade em participar. Sabemos que os contratos de seguros e os de previdência complementar muitas vezes são os chamados ilustres desconhecidos, até porque sempre muitas pessoas possuem a oportunidade de estudá-los a fundo. E, com isso, a nossa função é instruir e demonstrar que são negócios jurídicos importantíssimos para a economia do Brasil, bem como para toda a nossa população em geral. Diante disso, com o intuito de realizarmos um trabalho efetivo junto à comissão da OAB, criamos grupos de estudos especializados em diversos assuntos. Quais são esses assuntos? E aí eu vou pontuar para os senhores, para que os senhores possam saber quais os assuntos nós estudamos e estamos tentando divulgar. São assuntos importantes e um deles é o seguro DPVAT e a sua função social. E só abrindo parênteses, esse seguro DPVAT é um seguro privado que tem um cunho social enorme, é relevante, tendo em vista que é um instrumento de proteção social de mais de 210 milhões de pessoas, tendo em vista que protege, na hipótese de um acidente de trânsito, as pessoas que são vítimas desse acidente. E aí é segura, inclusive é segura para a classe, para todas as pessoas que foram envolvidas, né? O valor correspondente de R$ 13.500 para a morte, até R$ 13.500 para a invalidez permanente e R$ 2.700 para despesas médicas e suplementares. Um outro assunto importantíssimo que nós estamos estudando é a previdência complementar e os efeitos gerados pela reforma previdenciária. Num país onde nós estamos vivendo, meus amigos, mudanças na nossa previdência social, a previdência complementar é uma opção importante e nós estamos, inclusive, dentro do nosso grupo de estudos, dentro dessa nova situação que nós estamos vivendo em razão da pandemia, realizando estudos sobre esse assunto. Outro assunto importante que estamos estudando é a LGPD e o contrato de seguro. A Lei Geral de Proteção de Dados está para entrar em vigor, provavelmente agora em agosto, e ela vai gerar impactos na vida da nossa sociedade de uma forma muito especial. E o contrato de seguro
né, as empresas que fazem as operações de seguro, bem como todos os consumidores que contratam e adquirem o produto seguro, serão um desses atingidos, e o nosso grupo de estudo está realizando justamente inúmeras reflexões sobre esse assunto. Um outro tema, e aí é o último tema que nós estamos realizando um estudo, é o contrato de seguro e novas tecnologias. Com a nossa entrada, vivendo intensamente a quarta revolução industrial, onde falamos aí de inteligência artificial, falamos de veículos autônomos, falamos de várias questões que envolvem a desumanização da produção. O contrato de seguro também está envolvido e vai ser impactado, até porque a partir do momento que os carros autônomos, e aí é um exemplo disso, eles fizerem parte da nossa vida como uma realidade do nosso cotidiano, isso vai impactar diretamente o contrato de seguros. E aí, meus amigos, o nosso objetivo é, de fato, aprofundarmos em assuntos que nós consideramos relevantes e contribuirmos para a sociedade jurídica, acadêmica, bem como sociedade em geral, através da nossa participação em palestras e palestras educativas. Um exemplo disso foi a participação que tivemos, uma palestra realizada pela Comissão da Mulher, palestra essa, evento esse chamado Mulheres que Planejam, onde tivemos a oportunidade de falar sobre o contrato de previdência privada. Outro, participar de congressos, e aí também tivemos a oportunidade de levar o nome da OAB-MG para congressos internacionais. Um deles foi realizado na cidade de Santa Catarina, onde lá participamos de um congresso que foi organizado pelas comissões da OAB no Brasil, e uma das comissões que participaram na organização foi a comissão da OAB-MG. Entrevistas essas que são realizadas, né, por diversos órgãos e diversas redes de televisão. Já demos, os nossos membros já participaram de entrevistas no MGTV, na CBN, Jornal Hoje em Dia, Jornal Tempo, Rádio Extra, Rádio Itatiaia, Band, G1, TV Justiça, que teve como objetivo esclarecer a população brasileira em diversos assuntos sobre o contrato de seguro. E a realidade atual são as lives, que não poderia ficar de fora, e que nós também tivemos a oportunidade de participar de várias lives essas que também tinham a função de esclarecer, inclusive nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, de Covid-19, onde, na hipótese do seguro de pessoa, especificamente no que diz respeito ao seguro de vida, muito se questiona se é risco excluído, se não é risco excluído a morte de um segurado quando é causada pelo Covid-19, e nesse momento de pandemia nós tivemos a oportunidade de esclarecer a população em geral. Publicações de artigos, publicação de livros e a divulgação do trabalho da comissão nas redes sociais, que é hoje a forma eficaz e, além do mais, uma forma que atinge a todos os públicos sem depender de qualquer outra situação, basta apenas estar inserida a pessoa numa rede social. E aí, queremos contribuir mais. Isso é um desejo de todos nós e estamos nos organizando para que isso aconteça. Isso em razão da pandemia, tivemos que cancelar dois eventos que já estavam agendados para esse ano. Um no dia 30 de março, que seria Previdência em Debates, Tendências e Desafios, que seria realizado na OAB-MG, e o outro é um seminário internacional
que seria realizado no dia 12/8 agora, de agosto, onde falaríamos de o contrato de seguros e novas tecnologias. Todos os dois eventos já estavam organizados, agendados na OAB-MG, mas por infelicidade do que estamos vivendo, tivemos que adiar, mas já estamos buscando formas de realizar os dois eventos através dos chamados webinários. E, com isso, além disso, iremos produzir um livro de artigos dos membros da comissão e de alguns convidados. Quero dizer também que existem algumas entidades que sempre apoiam a Comissão de Direito Securitário e Previdência Complementar. Uma delas é a AIDA, que é a Associação Internacional de Direitos de Seguro, e a outra entidade é o SINDSEG, Sindicato das Seguradoras, onde nós temos a oportunidade de ser apoiados por essas duas entidades, realizamos, inclusive, convênios com o intuito de podermos divulgar ainda mais essa nossa comissão, bem como os temas que nela estudamos e estamos divulgando constantemente. Por fim, convido a todos para participarem e conhecerem os trabalhos das comissões, que são consideradas os pulmões da OAB. No mais, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Meu nome é Sabrina Torres, eu sou advogada, professora e presidente da Comissão de Advogados Professores da OAB-MG. Antes de falar um pouco, sobre a nossa comissão, eu gostaria de, primeiramente, agradecer e parabenizar ao meu eterno professor e presidente, Dr. Raimundo Cândido Júnior, bem como a nossa querida doutora Helena Della Mônica, pelo brilhante trabalho que tem conduzido aí frente à nossa OAB de Minas Gerais. Agradecer, sobretudo, aos meus colegas advogados, professores, principalmente aqueles que fazem parte da nossa comissão e estão sempre ali conosco, dispostos a trabalhar e a nos auxiliar. E nesse mês importante, que é o mês do advogado, para mim é uma grande honra estar aqui presente neste Fórum dos Saberes. Nós temos ouvido aí, durante essa semana, um trabalho maravilhoso, capitaneado aí pelos colegas. Sobretudo, fica inclusive difícil a minha fala, mormente depois da brilhante fala aí do nosso colega advogado e professor, Dr. André Luiz Lima, presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a Comissão dos Advogados Professores. A comissão do advogado professor, ela surgiu, na verdade, como uma necessidade de discussão de temas importantes, estritamente ligados à Comissão da Educação Jurídica. A nossa comissão, ela se justifica na medida da importância que o advogado professor ele exerce na sociedade. Não apenas ali como defensor da justiça, mas também e sobretudo como aquele que vai ensinar e formar os bacharéis em direito. Então vejam bem aí a nossa responsabilidade. Somos nós que estamos ali na sala de aula, estimulando os alunos a desenvolverem habilidades e competências de atuação no mercado. O advogado professor, ele tem o dever não só de ensinar o conteúdo técnico, mas, sobretudo, de formar cidadãos que vão atuar na nossa sociedade, atualmente tão carente, de humanidade e de empatia. A sala de aula hoje, diferente aí de outrora, ela congrega o que eu chamo aí de verdadeira noção de universidade enquanto união de diversidade.
Então, para além daquele conhecimento jurídico, o advogado professor, ele enfrenta diariamente desafios de formação ética, de formação humanista e, sobretudo, de formação cidadã. Em nossa comissão, a gente sempre ressalta a importância da atuação do advogado professor na formação de estudantes de direito. E não só pela sua contribuição com o conteúdo, mas pelo fato dele incorporar a sua experiência como profissional de direito na área da advocacia, ensinando técnicas e apresentando aí a prática da profissão. Meus amigos, nunca é demais lembrar, nós precisamos e nós devemos resgatar a valorização da advocacia. Quando nós perguntamos ali para os nossos alunos sobre o que eles buscam com o curso de direito, a grande maioria responde: eu quero concurso público. Mas por que eles fazem isso? Porque muitas vezes eles simplesmente desconhecem a gama de oportunidades que a advocacia oferece. E nós, advogados professores, precisamos mostrar isso aos nossos alunos. Aliás, nunca é demais lembrar, né, que uma prática aliada à outra torna o advogado muito melhor professor e o professor muito melhor advogado e o aluno um melhor cidadão e, via de consequência, um profissional muito mais capacitado. Lecionar melhora muito o exercício da advocacia, porque a gente aprende todos os dias com as variadas dúvidas que os alunos nos trazem. E, em contrapartida, com o exercício da advocacia, o professor ele pode levar um conhecimento muito mais vasto aos alunos, estimulando-os, melhor preparando-os ali para o mercado de trabalho. Quando eu penso assim hoje na docência, eu me recordo sempre daquela frase clássica de Madre Teresa de Calcutá, que ao ser questionada, né, sobre o valor do seu trabalho, quando ela lavava os pés dos leprosos, ela respondeu que por dinheiro nenhum do mundo, né, ela faria aquilo. E, obviamente, respeitadas as devidas proporções, eu digo a vocês, não há dinheiro nenhum no mundo que pague a experiência que é ensinar. Ensinar é um dom, ensinar é um prazer, ensinar é uma honra. E eu acho que mais do que tudo isso, ensinar é uma missão. Quando nós falamos aqui no advogado professor, eu acho muito válida a expressão usada pela Escola Nacional de Advocacia, com o apoio da UAB Nacional, das seccionais, da campanha da valorização do advogado professor, que é um profissional que dedica tempo e talento às duas profissões. A campanha ela contou com várias mensagens de apoio, como advogado professor vale por 2, quando a teoria encontra a prática, todos ganham, um profissional que vale por 2, ele vale muito mais, aprende mais quem aprende com quem faz, entre vários outros. E, de fato, o advogado professor, ele vale por 2, mas ainda há muito que ser feito. Então, em conjunto aí com a Comissão de Educação Jurídica, nós buscamos estar sempre atentos ao que há de mais novo aí na prática pedagógica docente, com o objetivo de iniciarmos um diálogo importantíssimo para a manutenção na qualidade da educação jurídica no Brasil. E quando eu falo nisso, meus amigos, imaginem vocês a revolução pela qual estamos passando aí, né, nesses últimos 5 meses. Logo nós, da área do direito, que sempre fomos os primeiros a adotar uma posição um tanto quanto resistente, né, ao ensino à distância, nós que sempre tivemos ali uma certa desconfiança quanto à aplicabilidade das metodologias mais inovadoras, de uma hora para outra, tivemos que nos adequar a essa nova realidade, que foi o ensino remoto. E o Covid-19, ele trouxe para nós inúmeros desafios em busca de materiais, metodologias, ferramentas, acessibilidade na comunicação do professor-aluno. E nós, da Comissão do Advogado Professor, nós buscamos auxiliar o docente nessa situação, desmistificando aí algumas tecnologias, de forma que os docentes
eles promovessem com a maior agilidade possível um ensino de qualidade aos seus estudantes. E nos reinventamos. Nós aprendemos a lidar com Zoom, com Teams, com Meet, com plataformas das mais diversas, lutando dia a dia para sermos ouvidos e compreendidos pelos nossos alunos, para continuar levando a muitos que sequer acesso a computador ou à internet tinham, e levar a eles não só um conteúdo jurídico, mas garra, força, para que eles não desistissem e eles aprendessem a lidar com o novo, a fazer da dificuldade um desafio a ser vencido. Os docentes, eu falo que ali foram convocados a sair da clausura dos saberes, sair da clausura ali do quadro branco, a romper com o monólogo jurídico e a inovar os métodos na aplicação do ensino jurídico. Sensíveis aí a estes desafios, eles precisaram pensar novas soluções e utilizar boas ferramentas para conseguir dar continuidade à formação dos nossos estudantes. E a nossa comissão, mais do que nunca, buscou auxiliar os docentes a criar estratégias capazes de atrair, de engajar os estudantes em busca da manutenção do ensino, ainda que diante dessas circunstâncias aí, né, emergenciais. No momento, a gente destaca assim, como principais desafios, o primeiro, o uso da tecnologia, seja pelo advogado professor, seja pelo aluno no curso de Direito, a formação do docente para bem utilizar as ferramentas virtuais presentes e possibilitar essa interação aí professor-aluno, como trabalhar a interação neste ambiente virtual, ou seja, como é que eu engajo esses alunos virtualmente, e ainda, com tudo isso acontecendo, nós tivemos que lidar com as escolhas institucionais sobre a produção de conteúdos. E nós percebemos que várias foram as dificuldades, que os professores advogados, eles mais do que nunca se mostraram engajados na proposta de reinventar o ensino jurídico, as atividades, o aprendizado, tudo isso em um curtíssimo espaço de tempo para um modelo de educação remota. E acreditem, há muito se treinava para romper os paradigmas do ensino tradicional, mas o Covid ele acelerou tudo que um dia nós havíamos ouvido aí em seminários e debates. E com isso, a nossa comissão compartilhou diversos materiais, expondo metodologias, ferramentas de acessibilidade na comunicação professor-aluno, melhores práticas vivenciadas. Temos aí, inclusive, como meta desenvolver uma cartilha compartilhando essas melhores práticas que vivenciamos. E, além disso, ciente de todos os problemas que todos os cursos de direito enfrentariam, nós procuramos desmistificar algumas tecnologias, de forma que os docentes promovessem com a maior agilidade possível um ensino de qualidade aos seus estudantes. Nós nos vimos assim de um dia para o outro, além de advogados e professores, como verdadeiros youtubers, produtores de conteúdo digital, participantes de lives, seminários que extrapolaram os limites de nossas casas para todo mundo. Nós cedemos nossos direitos autorais, os nossos medos, o nosso pavor do novo, trabalhamos noite e dia para motivar os nossos espectadores, sem perder a qualidade de ensino. E este, meus amigos, é o nosso principal objetivo. Nós estamos aqui para apoiar as instituições de ensino e docentes que estão aí na linha de frente deste processo maravilhoso, que é o processo de ensino e aprendizagem, pensando sempre em novas soluções e boas ferramentas para dar continuidade à formação dos nossos estudantes. O advogado professor, mais do que nunca, passou a ter um importante papel no despertar da consciência crítica do aluno, que nada mais é que o futuro gestor da ciência jurídica. Nós precisamos despertar o discente
para que ele avance os limites que norteiam ali a sua zona de conforto, para que ele assuma uma postura ativa, desbravadora, de forma crítica, mas, sobretudo, ao mesmo tempo, de forma empática e cidadã. Atualmente, esse desafio, ele revela-se imprescindível, porque precisamos de conquistar, incentivar os alunos a assumir esse papel de agente principal da sua própria história, se sentindo como membro atuante da academia e se preparando para poder construir uma carreira profissional sólida. Então, é essencial externar ao acadêmico a função social das suas atividades como operador do direito. O estudante de direito, ele precisa despertar a consciência de que ele não deve vislumbrar apenas os seus interesses pessoais, e sim que ele deve melhorar a qualidade da profissão jurídica, construindo aí uma valorosa e forte advocacia. Bom, para finalizar aí a minha fala, eu deixo aí um pontinho de interrogação e de reflexão, que é um estudo que nós, da Comissão de Advogados Professores, estamos fazendo e contamos aí com a participação de todos, que diz respeito aí aos pedidos de autorização levados ao MEC no curso de Direito à Distância. Nós temos muito a discutir, mormente após esse período de experiência do ensino jurídico, né, de forma remota, e tenho certeza que a nossa comissão ela estará sempre de portas abertas para diálogos ricos, produtivos, construtivos, sobre o que podemos e o que devemos fazer para a manutenção da qualidade do ensino jurídico no Brasil. Mais uma vez, o meu muito obrigada a todos, em especial aos colegas advogados professores, verdadeiros heróis nessa pandemia e que possuem esse importante papel de formar os futuros profissionais. Os advogados professores, eles são os principais atores na mudança de mentalidade que nós tanto almejamos, ensinando para a vida, alcançando uma transformação mais significativa e necessária da nossa realidade social. Com isso, eu encerro a minha fala, convido vocês a conhecerem a nossa comissão e desejo aí uma excelente semana a todos. Muito obrigada. Pois bem, boa noite a todos. Já posso continuar? Vamos ver aqui. Sim. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Carmélia Alves, presidente da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Saiba as palavras, né, da doutora Sabrina, que honra poder falar aqui logo após ela, e um desafio, né, porque depois de uma aula dessa, fica até difícil aqui colocar mais alguma coisa que de fato vai agregar para todos vocês. Gostaria de agradecer também a doutora Helena Della Harmonica pelo convite de participar do Fórum de Saberes e trazer aí um pouco, né, do nosso intuito, do nosso lema, dos nossos objetivos da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. A advocacia, ela vem passando por uma transformação sempre, né, em constância. A gente sempre está aí com o desafio de desbravar, de buscar novos conhecimentos. E antes a gente preocupava muito com a área técnica, né, do tributário, do cível, do trabalhista, do ambiental, do eleitoral, minerário, das várias áreas do direito. E hoje a gente precisa também se aprimorar aí na questão de gestão jurídica, de empreender o nosso negócio, né? E, além de gerir o nosso negócio, empreender ele, ainda temos que inovar para ser diferente, para sermos únicos, né?
Então, é um desafio muito grande, que muitas vezes o advogado não tem aquele jogo de cintura, aquela habilidade, né, para poder aplicar na prática tudo. Porque por formação não aprendemos isso. Hoje, aí, com a ajuda da comissão da doutora Sabrina, a gente vê que está a cada dia melhorando mais nesse sentido. Mas ainda temos muito que melhorar. E o advogado, ele busca todas as ferramentas disponíveis no mercado para poder se aprimorar nesse sentido, né? Hoje eu falo que um escritório de advocacia não basta só aquela questão de conhecer do direito para advogar, né? Você hoje, para abrir o seu negócio, para advogar, você precisa de um mínimo de conhecimento em gestão jurídica, né? Você precisa ali ter um conhecimento com relação ao planejamento estratégico do seu negócio. Então, a gente hoje tem muitas ferramentas à disposição do advogado, a gente tem softwares jurídicos, a gente tem empresas que prestam serviços aí de consultoria na área de gestão legal, na área de gestão jurídica. Hoje nós temos a tão famosa controladoria jurídica, né, que faz ali todo o controle das tarefas administrativas do direito, né, que é toda aquela parte que muitos advogados colocam a parte chata do direito, né? Que é a parte do cadastro de processos, do controle das publicações, lançamento de prazos, baixa de prazos, diligências, contratação de correspondente. Quando a gente fala em direito, em advogar, não é somente aquele mundo, né? De peticionar, despachar, fazer audiência, né? Tratar com clientes, traçar estratégias, né? De defesa, ou até mesmo tanto do polo ativo quanto passivo. Hoje você também, além de fazer tudo isso, ainda tem que se preocupar com o seu negócio, né? E utilizar aí o que o mercado vem oferecendo a seu favor, de acordo com o seu negócio. A gente tem ferramentas de todos os tipos para escritórios, para advogados autônomos, escritórios de pequeno porte, médio porte, grande porte. E o advogado hoje que não empreende, que não sabe gerir o seu negócio, infelizmente vai ficando aí debilitado, né? Vai ficando para trás, né? Que hoje a gente está, salvo o melhor juízo, a gente já está aí no número 200 mil, né? Da inscrição da ordem. Então, pensa aí hoje, a gente já sempre teve uma concorrência muito grande, né? A advocacia expandiu rapidamente aí no mercado. Antes era um nicho menor, hoje não. Hoje a advocacia aí, em virtude até mesmo da questão de facilidade em estudar, né, o curso de direito, em fazer a graduação aí de direito, facilitou muito o acesso das pessoas ao curso de direito, excelente isso, mas em contrapartida, hoje as pessoas têm que ser muito melhores do que já eram antes. E aí você precisa utilizar aí todas essas ferramentas a seu favor. O tempo do advogado, ele sempre foi precioso, né? A gente sempre aí procurou buscar a nossa prestação de serviço, apresentar a nossa prestação de serviço com muita excelência, baseada no tempo gasto do advogado. E hoje, mais do que nunca, esse tempo hoje, essa produtividade do advogado, deve ser muito levado em consideração. Por isso que muitos advogados às vezes me perguntam assim, Carmélia, o que é time sheet? Eu ouço tantas pessoas falar em time sheet, ficha-tempo. Para que isso hoje na advocacia? Sempre prestei o meu serviço sem precisar dessa ferramenta. Outros tempos, né? Hoje, o time sheet ele não é só aplicado por questões de produtividade. A gente tem outras ferramentas aí para mensurar a produtividade, né, do advogado. Mas hoje é uma ferramenta importantíssima para aí, mensurar a rentabilidade dos seus contratos de honorários,
né? Então, assim, isso hoje é o que se aplica a advogados autônomos, pequeno, médio e grande porte. Carmélia, tudo isso que você está colocando, que a comissão sempre expõe aí, é para que porte de escritório? Não, é para advogados autônomos, é para você, advogado. Não é para escritório de advocacia, é para você, advogado. Você, advogado, tem que saber de gestão. Você, advogado, tem que saber empreender o seu negócio. E você deve inovar, né? Porque temos ferramentas aí ao nosso favor. Então, o que a comissão prega e o que a gente está aí ajudando todos os advogados poderem se especializar cada vez mais nesses assuntos? Saiba gerir o seu negócio. Como? Faça um planejamento estratégico do seu negócio. O planejamento estratégico, ele vai amarrar ali do marketing jurídico até a questão financeira. Então, ele vai pegar a parte do marketing jurídico, comercial, vai pegar o seu administrativo, vai pegar o seu financeiro, vai pegar ali a sua equipe técnica, tanto contencioso quanto consultivo, e vai pegar o seu financeiro também. Então, assim, parte de gestão tem que gerir todas as atividades do direito dentro do seu escritório e também para o advogado autônomo, ok? Então, assim, hoje a gente, para ter uma análise melhor do nosso negócio, que é advogar, precisamos ter métricas, precisamos ter números, até mesmo para analisar os nossos resultados. E é através desta gestão que conseguimos aí entender do nosso negócio e trabalhar nele, tratando como uma empresa, ok? A gente precisa entender que a advocacia hoje está com um novo olhar dentro do mercado, ok? E isso tem que partir do advogado, tá? Os clientes cada dia estão mais exigentes, né? Quando a gente presta serviço para pessoa física, ainda fica um pouco mais tranquila essa relação. Mas quando você começa a prestar serviço para a pessoa jurídica, principalmente quando essa pessoa jurídica tem um jurídico interno, então o nível de exigência cada vez mais alto. Hoje a gente fala em provisionamento, em possibilidade de perda. Quando a gente tratava isso na nossa advocacia, né? Quando isso era responsabilidade do advogado, e hoje é. Hoje, para você ter um diferencial competitivo perante os outros demais colegas, você precisa apresentar algo diferencial, algo atrativo para o seu cliente. E hoje a gente classifica também o provisionamento, a possibilidade de perda, como uma estratégia de diferencial dentro do mercado. Então, a comissão busca sempre oferecer para todos os advogados possibilidades de conhecer o que há de novo no mercado, tecnologia, hoje os softwares de gestão jurídica, para você poder aí fazer o trabalho da sua carteira, fazer o trabalho das suas métricas, traçar todo o seu planejamento estratégico, estipular ali toda a questão de processos e procedimentos dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, tem até software de graça, software gratuitos. Então, hoje não justifica mais o advogado falar que não consegue, às vezes, desempenhar determinadas atividades relacionadas à gestão por questões financeiras ou por desconhecimento. Está tudo muito acessível e, destaco, ainda temos muitas ferramentas gratuitas para os advogados, ok? Eu gosto também sempre de mencionar a questão de quando você começa a dividir certas atividades dentro do seu escritório, a qualidade, o aumento da qualidade na prestação do seu serviço. E hoje ela se destaca de forma tão positiva, mas tão positiva, que hoje clientes buscam escritórios, buscam advogados que têm
esse tipo de formação, porque sabe que vai conseguir entregar para o cliente o que necessariamente, às vezes, ele precisa. Então, para podermos encerrar a minha fala, eu chamo a atenção de todos. Busque conhecimento, faça a gestão do seu escritório, conheça de planejamento estratégico, controladoria jurídica, marketing jurídico, ok? Porque hoje o mercado está com essa tendência. Não vejo aí colocações que retroaja esse entendimento. Eu acho que a tendência, a gente já está aí na advocacia 4.0 e ainda já, assim, saindo, já estamos na advocacia 4.5, né? Então, vamos inovar, vamos empreender. Hoje, por que o engenheiro antes, além de fazer, né, além de engenharia, ele também sempre foi muito bom administrador. Ele trabalhava com métricas. Por que o advogado não pode ser? Por que eu também não posso advogar e ser gestor do meu negócio? Para que eu tenho que contratar um administrador? Claro que, dependendo do tamanho do seu escritório, claro que você vai precisar de um apoio, ok? Mas por que não se especializar também nessa área, né? Então, conte com o apoio da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Agradeço aí os demais colegas. Somos parceiros, né? Eu vejo que sempre ali a gente está nessa troca de experiência, nessa troca de informação e sempre um ajudando o outro, ok? Muitíssimo obrigada pelo convite. Passo a palavra aí para o meu colega e só deixando um recadinho aqui rápido. Contato da comissão, a gente tem um Instagram, que é Comissão GEI. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco lá, tá bom? Muitíssimo obrigada, boa noite. Meu cordial boa noite a todos e a todas. Meu nome é Dimer Azalim do Vale, sou advogado e estou como presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB-MG. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o presidente da OAB, Dr. Raimundo Cândido, e a vice-presidente da OAB Minas, doutora Helena Della Mônica, pela iniciativa de realização do Fórum dos Saberes, possibilitando assim aos advogados e às advogadas e à sociedade como um todo conhecer um pouco sobre os importantes trabalhos que todas as comissões da OAB Minas exercem. Muito me alegra presidir tão importante e imponente comissão. Comissão esta que faz parte do seleto rol de comissões permanentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A comissão é composta por diversos colegas, advogadas, advogados, com uma atuação plural de todos. Todos os membros da comissão participam efetivamente das atividades promovidas, fazendo com que exista uma real interação de todos os membros, o que facilita o trabalho e traz mais resultados à advocacia trabalhista. Importante apontar também que a participação da advogada mulher na comissão se faz muito forte e presente, sendo essas brilhantes advogadas responsáveis por diversas atividades promovidas pela comissão. Bem, a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas tem representatividade em todos os segmentos da atuação da advocacia trabalhista e em todo o estado de Minas Gerais. Os trabalhos da comissão contemplam tanto aspectos de direito individual, coletivo, patronal, laboral, sempre em busca da paz social entre capital e trabalho, entre os direitos sociais e os direitos econômicos. Gostaria agora de citar alguns objetivos com as respectivas atividades pertinentes exercidas pela comissão, desde o início do ano de 2019. Em primeiro lugar, a comissão possui o objetivo de defesa e manutenção da justiça do trabalho. Esse objetivo foi e é muito bem cumprido pela comissão, que no início do ano de 2009, após manifestação do governo federal do interesse em fechar as portas da justiça do trabalho, mobilizou a advocacia, a magistratura, os servidores da justiça do trabalho e o Ministério Público do Trabalho
para ir às ruas, defender a justiça do trabalho e a necessidade da sua manutenção. Graças a Deus, conseguimos um excelente resultado, posto que a ideia de fechamento da justiça do trabalho findou-se. Se não isso, todo e qualquer projeto de lei, manifestação pública de autoridades, que tenha o interesse em denegrir a justiça do trabalho, com claro interesse de fechá-la, a comissão, de prontidão, se manifesta através de notas técnicas encaminhadas aos órgãos competentes e também com notas públicas encaminhadas à sociedade, demonstrando os valores e a importância da justiça laboral. Outro objetivo muito importante da comissão é a realização de eventos, cursos, congressos, para levar o conhecimento aos advogados trabalhistas. Esse objetivo é muito importante, principalmente pelo fato de que a legislação trabalhista tem sofrido constantes modificações, levando o advogado e a advogada a necessariamente ter que se atualizar. Para tanto, a comissão não mede esforços para trazer sempre o melhor para os colegas advogados. No ano de 2019, foram realizados congressos com a participação de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho e os mais qualificados advogados do Estado de Minas e do Brasil. Além disso, a comissão criou o projeto Mitim Trabalhista, que leva a educação continuada a todos os advogados e advogadas, através do ensinamento de práticas da advocacia do dia a dia. Nesse projeto, levamos em prática os eventos da comissão, com realização de audiências simuladas, práticas de segunda instância, realização de sustentações orais, práticas de pressas processuais, entre outros. Outro objetivo que eu gostaria de tratar é a integralização da seccional da OAB Mineira com as subseções. Esse objetivo ele é muito importante, uma vez que a advocacia deve sempre permanecer unida em sua atividade, tanto para defender suas prerrogativas, como para lutar por melhores condições. Nesse sentido, a comissão se orgulha muito de já ter realizado mais de 30 eventos no interior do Estado, com palestras, cursos, participações em reuniões de defesa da advocacia, entre outros eventos. Ainda participamos também da realização de pareceres jurídicos em face de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional ou que tenham acabado de ser publicados. Esse objetivo se mostra essencial, uma vez que temos um papel social de lutar pelos direitos sociais e de toda a advocacia trabalhista perante o Congresso Nacional. Dessa forma, a análise e emissão de pareceres jurídicos aos membros do Congresso Nacional e também a publicação destes à sociedade sobre os projetos de lei que tramitam ou que são publicados se faz muito importante na defesa dos nossos direitos e dos direitos sociais. Ainda há uma importante atividade da comissão, que é a interlocução com o Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região. Esse trabalho possui o interesse de defender a advocacia trabalhista no seu dia a dia, perante qualquer desrespeito às nossas prerrogativas, auxiliando assim a Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia. Ainda, essa interlocução possibilita melhoras em ambientes da Justiça do Trabalho, que, por certo, melhorarão as condições de trabalho dos colegas advogados. Há ainda a atuação da comissão na interlocução das subseções da OAB com o Tribunal Regional do Trabalho, facilitando que as demandas dos advogados do interior possam ser debatidas nessa instituição. Bom, finalizando quanto aos objetivos dessa comissão, esta participa também da integração entre as demais comissões da OAB, posto que, através da interlocução, além de se favorecer o crescimento da advocacia, se possibilita a abertura de novas oportunidades de trabalho para os advogados, que, conhecendo outras áreas do direito, possam se enveredar por elas. Meus amigos, gostaria de citar ainda algumas atividades que a comissão tem realizado durante esse período triste da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, gostaria de registrar meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes queridos decorrentes do coronavírus. Bem, a comissão
logo que declarada a pandemia e, consequentemente, a publicação da Lei 13.979, criou o projeto Responde Trabalhista, que contou com a participação de mais de 50 juristas, entre advogados, magistrados, professores, que contribuíram respondendo dúvidas dos colegas advogados sobre a aplicação das normas trabalhistas naquele momento inicial de pandemia e incertezas vividas por todos nós. Ultrapassado esse momento inicial, a comissão realizou lives e congressos virtuais para dividir conhecimento de temas que, a quase todos os dias, sofriam regulamentações ou alterações através das medidas provisórias e decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, esses eventos foram de suma importância para auxiliar os colegas em suas atividades diárias. Finalizando, as suspensões dos prazos processuais pelo Conselho Nacional de Justiça, as audiências virtuais se tornaram um problema para a advocacia, que teve que, da noite para o dia, se adequar a uma nova realidade. Para tanto, a comissão disponibilizou no site da OAB Mineira uma cartilha explicativa com todas as orientações necessárias para a realização dessas audiências. E, ao mesmo tempo, a comissão criou um e-mail, o covid19trabalhista@oabmg.org.br, para que os advogados que tivessem qualquer problema com essas audiências pudessem conversar diretamente com a comissão. Esses e-mails auxiliaram muitos advogados sobre questões técnicas, questões de aplicação da Resolução 314 do CNJ, do Ato Conjunto 4 do TRT Mineiro, além de auxiliar os advogados nos casos de transigência de magistrados. Por fim, as atividades da comissão no período de pandemia perante o Tribunal Regional do Trabalho também foram de suma importância para a advocacia. E gostaria de citar 2 atos importantes que ocorreram. O primeiro foi a regulamentação da liberação dos alvarás através de transferências eletrônicas, o que possibilitou o advogado e a advogada receber seus honorários sem ter que se expor ao comparecimento ao fórum ou às instituições bancárias. Ainda, outra importante atuação foi quanto à regulamentação feita pelo tribunal para o atendimento dos advogados pelos magistrados trabalhistas. Através das plataformas virtuais, ou seja, os advogados agora podem despachar seus memoriais, podem discutir petições e decisões com o magistrado, não necessitando comparecer ao foro. Então, agora o advogado está diante do magistrado através das plataformas digitais. Dessa forma, eu me despeço de todos e todas. Agradeço muito a oportunidade de poder conversar um pouco sobre a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas. E deixo aqui um convite a você, advogado trabalhista e advogada trabalhista, para participar dos trabalhos da comissão. Será um grande prazer contar com a sua presença, participação e auxílio. Sigam-nos nas redes sociais, procurem saber a respeito da comissão. Meu nome é Dimer, eu estou à disposição de todos vocês, como também toda a nossa diretoria, composta pela doutora Dayana Ferreira, nossa vice-presidente, e o doutor Davidson Malaco, nosso secretário. Muito obrigado e um caloroso abraço a todos. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, primeiro agradecer o honroso convite feito pela doutora Helena Della Mônica, né, pelo doutor Raimundo Cândido, para a gente trabalhar esse grande projeto no mês do advogado. Eu me chamo Ronise de Magalhães Figueiredo, eu sou presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB de Minas Gerais, nesse pleito. E é com uma grande honra e grande prazer que nós viemos dentro dessa nossa comissão, né, e que é muito importante, né, emblemático, falar depois da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação e a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas, que é tão
que é tão próximo do direito cooperativo e do cooperativismo, né? O direito cooperativo é um direito novo, né? Um direito relativamente novo, e que a maioria das pessoas não conhece o direito cooperativo por não conhecerem também o cooperativismo, né? O cooperativismo é um tipo societário que ele foi criado no processo formal em 1844, em Rochdale, na Inglaterra, né? Através de um grupo de tecelões, e desse modelo de mutualidade, esse modelo de ajuda-mútua, né, de cooperação, ele se transformou num grande processo, né, de transformação do trabalho em renda. E dentro desse processo foi criado vários processos institucionais e legais, levando à organização do cooperativismo no mundo inteiro, né? E o cooperativismo, tanto no mundo quanto no Brasil, ele está cada vez mais expoente, crescendo cada vez mais. E nós temos hoje um arcabouço legal, nós temos a autonomia do direito cooperativo, né? O direito cooperativo, ele é constituído por algumas leis muito importantes, né? A Lei 5764, de 71, que é a nossa lei geral do cooperativismo brasileiro, né? E nós temos também uma lei estadual, que é a Lei 15.075, de 2004, que regulamenta as sociedades cooperativas em Minas Gerais. E temos também a Lei Complementar 130, de 2009, que regulamenta as cooperativas de crédito no Brasil. E, por fim, a Lei 12.690, de 2012, que regulamenta as cooperativas de trabalho no Brasil. Então, nós temos no Brasil hoje, né, o ordenamento jurídico mais moderno do cooperativismo na América Latina. E nós temos uma situação extremamente confortável e importante, que nós somos o único país da América Latina que nós não temos subordinação com o Estado na constituição de cooperativas. Desde a Constituição de 88, as cooperativas brasileiras, né, tiveram sua alforria, né? O que é isso? Nós não precisávamos mais de pedir autorização do governo federal, que na época era o MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para constituir cooperativas. Então, nós temos dois tipos, nós temos hoje no Brasil 7 ramos do cooperativismo, em várias áreas de conhecimento e de atividades econômicas, né? E o cooperativismo brasileiro cresce cada vez mais. Então, com isso, nós somos responsáveis por mais de 10% do PIB brasileiro. As sociedades cooperativas, hoje no Brasil, representam um grande processo de construção de trabalho e renda, né? Para vocês terem ideia, hoje o direito cooperativo, junto com o agronegócio, o cooperativismo junto ao agronegócio, é que tem alavancado e sustentado a economia do Brasil, principalmente nesse processo de pandemia, né? E é uma comissão nova, está na segunda gestão, mas isso não deixa de ser tão importante, porque com o cooperativismo crescendo cada vez mais, nós necessitamos de ter profissionais especializados em direito cooperativo. Como falou, né, a presidente da Comissão de Inovação e Empreendedorismo, né, e o cooperativismo é um empreendedorismo coletivo, né? Então, o advogado hoje precisa de entender da gestão dos seus processos. E no cooperativismo nós aprendemos o quê? Assessorar os seus dirigentes em suas sociedades cooperativas. E há uma carência imensa desses profissionais hoje no Brasil. Eu acredito, né, que a maioria dos nossos colegas, eu falo até em quase 90% dos nossos colegas advogados, sequer ouviram falar do direito cooperativo nas suas faculdades. Quando muito, né, na disciplina de direito empresarial, antigo direito comercial, se falava assim, sociedades cooperativas, e falava rapidinho, ponto, né? Tem uma legislação específica, ponto. Então, vinham para o mercado de trabalho, deparavam com sociedades cooperativas, não tinham capacidade técnica de assessorar essas cooperativas. E essa comissão, que está no seu segundo mandato, né, no seu segundo mandato de funcionamento, tem essa grande importância, né? Então, em consonância com a Comissão Especial também de Direito Cooperativo da OAB Nacional, da qual eu também faço parte como comissionária, né? Nós temos algumas metas muito importantes, né? A principal dela é a criação de disciplina de direito cooperativo junto às universidades
de direito, né? Seja uma disciplina facultativa ou uma disciplina permanente, ou até ela em AD, né? Como falou a doutora presidente da Comissão de Direito do Empreendedorismo, né? Hoje a gente tem uma nova realidade, o ensino à distância, né? Então, isso é muito importante. E na Comissão Nacional de Direito Cooperativo, a gente tem um grupo de estudo também, que é a busca que o MEC coloque como disciplina obrigatória na grade curricular dos cursos de direito, o direito cooperativo. Isso é muito importante para todos nós, né? Outra meta, né, importante da nossa comissão é o trabalho em consonância com o direito especial do direito cooperativo nacional, para que a gente tenha a uniformidade de processos, né? E nós conversamos também com diversos ramos, diversas comissões das nossas OAB de Minas, também da OAB nacional, né? A gente tem uma relevância muito grande com inovação e empreendedorismo, com o direito do trabalho, direitos sociais, com o direito do agronegócio. Então, há uma importância muito grande da nossa comissão em trabalhar esses processos, né? Nós temos um cuidado muito grande e a gente fomenta junto aos nossos membros, né? E também ao próprio cooperativismo como um todo, buscar fomentar a publicação de artigos, de livros, em face do direito cooperativo. Há uma necessidade muito grande dessa publicação. Participar de eventos junto às universidades que têm o direito cooperativo, que têm estudos de direito cooperativo, para que realmente os advogados possam participar desses processos, né? Outra meta que é muito importante para a nossa comissão é acompanhar os projetos de leis, não só nacionais, quanto estaduais também, para que as nossas expertises, os nossos membros em cada área do direito cooperativo, que também ele tem sub-áreas, né, que possa auxiliar e fomentar esses processos como todos, né? E desde o início da nossa comissão, nós realizamos palestras, né, de forma bimestral até mensal, começamos no início do ano passado, e, lamentavelmente, esse ano, né, nós não podemos ter as palestras presenciais, mas nós fizemos diversas lives, né, junto à nossa comissão. Esse mês de agosto, nós temos uma parada em função das operações feitas pela OAB, mas a partir do mês que vem nós temos quase 6 palestras online marcadas em função de vários assuntos do cooperativismo, né? Isso é muito importante porque a gente quer levar o direito cooperativo aos nossos colegas advogados, mostrar para os nossos colegas advogados que nós temos outras áreas do direito, né? Então, a advocacia 4.0, 5.0, né? São outras áreas, não só aquelas áreas do direito tradicional. Nós temos aí um universo de possibilidades para o jovem advogado. Então, nós temos aí no Brasil hoje, a cada dia que passa, novas cooperativas sendo constituídas. E a cada cooperativa que é constituída em seus diversos ramos, necessita de uma assessoria jurídica, que a gente chama, inclusive, da gestão do direito. No direito cooperativo, nós temos uma visão um pouco diferente. Nós não trabalhamos com o contencioso como premissa, nós trabalhamos com a assessoria preventiva, junto às sociedades cooperativas para evitar o contencioso. Então, essa é uma grande máxima do direito cooperativo e demanda conhecimento. Então, nós precisamos de ter profissionais que conheçam dessa disciplina, dessa ciência, para que possa assessorar esses conselheiros de administrações, conselhos fiscais dessas cooperativas, para que as suas gestões sejam eficazes, sejam eficientes e, por consequência, gere trabalho e renda e bem-estar social para os seus cooperados. Então, o papel do advogado junto às sociedades cooperativas é fundamental, mas para que isso ocorra, ele tem que ter uma formação específica, né? Então, nós trabalhamos todos esses processos no dia a dia junto à nossa Comissão do Direito Cooperativo. Eu tenho o privilégio de estar presidente da comissão agora e ter ao meu lado, né, os mais estudiosos cooperativistas, advogados cooperativistas que estão dentro das cooperativas, dentro das centrais, dentro das organizações estaduais, né? São representantes das Unimedes, da Sistema UFSENG, da Crediminas, da Secrenge, da CCPR. Então, todas essas organizações centrais, federações
e singulares, né? Nós temos um advogado que pertence a essas organizações e estão dentro da nossa comissão discutindo, fazendo conhecimento e principalmente levando as pessoas através das nossas palestras, através das nossas discussões, que são públicas, o direito cooperativo, porque as pessoas entendam e façam parte desse processo. É muito importante. Nós temos também, dentro da comissão, grupos de trabalho. Nós estamos, dentro dos nossos processos, dividindo subtemas para que alguns advogados dentro da comissão que têm uma expertise dentro do próprio direito cooperativo, como, por exemplo, nós temos o advogado que é especialista em cooperativas de transporte, outro advogado que é especialista em cooperativas de saúde, advogados que são especialistas em cooperativas de trabalho, cooperativas do agronegócio, agropecuárias, cooperativas de crédito, né? Ou cooperativas de infraestrutura, e por aí vai. Então, nós temos, dentro do direito cooperativo, ainda subtemas. E, além disso, nós temos ainda a aplicação de vários direitos dentro do próprio direito cooperativo. A tributação das sociedades cooperativas ela é diferente. A parte societária do direito cooperativo também é muito diferente. Então, um advogado que trabalha com direito empresarial puro, com sociedades empresárias, ele não conhece o processo do direito cooperativo. É um pouco diferente, é uma lei específica, é um direito autônomo, né? É uma sociedade muito específica. E nós precisamos de profissionais que trabalhem dentro dessas áreas, né? Então, essa grande finalidade do direito cooperativo é que nós possamos levar essa ciência, esse novo olhar, esse novo nicho de mercado para que nós possamos trabalhar. E o direito cooperativo também está inserido um pouco no terceiro setor, em função da Lei 13.019, que é o Miroski, que criou também no seu artigo 5º as cooperativas sociais, né? E estou vendo até o doutor Tomás Jaquino Rezende, né, que é um dos meus gurus, uma das pessoas que eu tenho um profundo apreço, né, e aprendi o direito do terceiro setor, da área da qual eu participo e faço parte, né, e advogo profundamente, que foi meu grande mentor nessa área também. Um prazer vê-lo aqui, doutor Tomás, e nos prestigiando. Então, meus queridos colegas, né, advogados, advogadas, gostaria de convidá-los para conhecer um pouco mais do direito cooperativo. Nós temos, inclusive, a pós-graduação em direito cooperativo, que eu sou a coordenadora no IECPUC Minas, né? E hoje nós estamos aí com 27 advogados se especializando. Então, é uma área maravilhosa, é uma área que os advogados devem ter um segundo olhar, que vale a pena conhecermos essa nova ciência do direito, né? E agradecer profundamente ao doutor Raimundo Cândido, né, por ter confiado em mim, né, a presidência dessa comissão, e a doutora Helena Delamone, que é a nossa grande inspiradora, né, para nós mulheres advogadas, e esperamos realmente que nós possamos fazer um trabalho profícuo, que nós podemos honrar o munus que nos foi colocado. E eu acho que meu tempo já está praticamente encerrando. Coloco à disposição de todos, aqueles que quiserem falar um pouco sobre direito cooperativo. A OAB tem os meus contatos, mas para aqueles que quiserem anotar, 31 99979 31 997900806, Ronise Figueiredo, @rmfconsultoria.com.br. Então, eu me coloco à disposição daqueles colegas que quiserem conhecer um pouco mais, me coloco à disposição das outras comissões que quiserem conversar conosco para que possamos trabalhar juntos, junto às suas comissões e a Comissão do Direito Cooperativo. Meu muito obrigada.
Não dá, hein? Oi. Funcionou o quê? Está me ouvindo? Mas está me vendo? Não estou te ouvindo, não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Então, agora eu vou botar na tela do computador e vou falar no telefone. Muito bem. Tecnologia. Não vai dar. Bom, posso falar aqui? Não vou me ouvir. Tá bom o áudio, Roberto? Então tá legal. Bom, é o seguinte. Tá ótimo. Meu nome é Tomás de Aquino Rezende, eu sou advogado da Comissão do Terceiro Setor da OAB, Comissão Permanente do Terceiro Setor da OAB de Minas Gerais. A Comissão do Terceiro Setor, naturalmente, é aquela que procura acompanhar e motivar as pessoas a conhecerem o chamado terceiro setor, que são essas organizações da sociedade civil, as organizações sem fins lucrativos. Nós somos 18 membros, passou um pouco do limite, porque tinha muita gente querendo. Fizemos já um encontro no ano passado, que foi muito concorrido lá no Tribunal de Contas do Estado, buscando aprimoramento sobre a Lei 13.019/2014, que é o chamado EMIROSC. É uma lei que cuida dos contratos entre poder público e organizações privadas sem fins lucrativos. E esse evento foi dentro do Tribunal de Contas do Estado, participou o município de Belo Horizonte. Na época, eu estava procurador-geral do município e, eventualmente, fui lá nessa condição, que eu estava também implantando o EMIROSC no município de Belo Horizonte, na condição de procurador-geral do município. E nessa implantação, nós criamos, né, o CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, que é um conselho que a lei exige que seja criado, e, naturalmente, por eu estar presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB, nós solicitamos e foi inserido no CONFOCO um representante da OAB. Então, na política pública nas políticas públicas de saúde, educação, assistência social, principalmente, onde o terceiro setor atua com muito vigor, né? São os hospitais filantrópicos, as creches parceiras, enfim, todas essas organizações aí de assistência social, vinculadas ou não a religiões, elas se fazem representar no CONFOCO e nós estamos lá com um representante da nossa comissão. Esse ano, nós já estamos trabalhando para um evento junto com o CEMAIS, que é o Centro Mineiro das Alianças do Terceiro Setor, e esse CEMAIS já está programando um Encontro Nacional do Terceiro Setor, que já é feito há 20 anos. Eu estive promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais por mais de 20 anos, por 23 anos. Desses 23 anos, 18 deles eu estava na frente da promotoria de fundações, que na época eu resolvi trabalhar também com associações. E a gente criou o CAOTES, Centro de Apoio ao Terceiro Setor. E dessa minha vinculação com essas organizações do terceiro setor, a necessidade que tinha de estudar esse assunto, é um assunto que a gente teve pouco acesso a ele, principalmente na graduação, eu fui forçado a pesquisar bastante, a falar bastante, a estudar bastante. E agora, na comissão, a gente tem discutido muito isso, e a nossa comissão tem cada vez mais segurança em dizer que a solução das questões sociais e ambientais que se nos apresentam
muita gravidade no nosso país, principalmente, e a solução desses problemas passa pelo que nós chamamos de intersetorialidade ou alianças intersetoriais. O governo cuidando de governar, o mercado financiando e as organizações da sociedade civil fazendo. Eu digo isso com toda tranquilidade, porque uma pesquisa feita aqui em Belo Horizonte, em 2006, eu era membro da comissão, não era presidente na época, mas essa pesquisa nos trouxe a informação, alguns dados relevantíssimos que sustentam esse nosso ponto de vista, que é unanimidade na nossa comissão, que sem o chamado terceiro setor, as soluções ou não acontecem ou acontecem de modo capenga, de modo mal feito. Na verdade, nós precisamos de entender que, sem o terceiro setor, nós não temos solução para problemas sociais e ambientais. E bastam alguns exemplos simples. Agora, na pandemia, na questão do Covid-19, as internações hospitalares públicas do SUS representam 80% das internações hospitalares do Covid-19. Estamos falando de 80%. Aqui em Belo Horizonte, nós temos as creches parceiras, antigas creches conveniadas, agora não existe mais convênio, mas parceria, elas atendem a mais de 50% das crianças no ensino fundamental. Isso aí representa mais ou menos 27 a 30 mil crianças. Na área de assistência social, e aí nesse tempo de Covid, então, muito forte, nós vemos o terceiro setor como o setor que faz isso ao concurso, é quem faz, tanto vinculado a igrejas como de outros tipos de organizações. A gente vê aí as comunidades terapêuticas, a gente está vendo aí as sociedades de São Vicente de Paula, a gente está vendo aí as APAES, enfim. Esse terceiro setor é que cuida das questões sociais e ambientais de forma efetiva. Mas, eu repito, insisto, a nossa comissão tem conversado muito sobre isso, os nossos eventos buscam sempre trazer essa realidade. Não há como funcionar essa efetividade nessas soluções se não for intersetorial. Precisamos das regras do governo, precisamos da fiscalização do governo, precisamos do incentivo do governo, precisamos do recurso do segundo setor, do recurso do mercado. Quem tem recurso, quem tem dinheiro para investir é o segundo setor, e precisamos das organizações da sociedade civil efetivamente atuando. E elas têm uma grande vantagem, que elas estão lá na ponta, elas estão lá onde as coisas acontecem. São as pessoas, os voluntários, os dirigentes, são essas pessoas que estão lá, vamos dizer assim, lá na linha de frente, lá no front. E a nossa comissão do terceiro setor procura, e tem sido feito muito, às vezes até por alguns membros da comissão individualmente. Nós temos aí alguns, doutora Bianca Monteiro, mais uns 2 ou 3, doutora Lívia, que fazem lives, que fazem cursos gratuitos para o terceiro setor. Nós temos aqui no escritório onde eu sou sócio, temos 4 membros da comissão e temos vários trabalhos aqui, quase pro bono para essas organizações. Enfim, a comissão ela entendeu a importância desse setor e a gente tem feito de tudo para duas coisas principais. Primeiro, as pessoas conhecerem e valorizarem esse setor que realmente é quem segura a questão social e ambiental no Brasil. Se vocês observarem com cuidado, estaríamos no caos, pior ainda, não fossem essas organizações. E segundo, além de valorizar e de respeitar essas pessoas do bem, a gente também está subsidiando, está assessorando, está auxiliando para que essas pessoas que estão no chamado terceiro setor
façam um trabalho profissional e com transparência. Porque um dos grandes problemas dessas organizações é essa. É uma falta de assessoria, principalmente jurídica, contábil, que leva a uma administração amadora e que, no fim, acaba a caridade virando pecado mortal e a pessoa sofrendo consequências aí por não ter tido uma boa assessoria ou uma boa informação sobre o assunto. Então, acho que o principal disso, da comissão, seja por seus membros individualmente, que todos são envolvidos com essas questões de voluntariado e de terceiro setor, seja no contexto da própria marca OAB, terceiro setor, a gente tem procurado cuidar desses dois aspectos. Primeiro, dar conhecimento às pessoas da importância do chamado terceiro setor. Segundo, propiciar que esse terceiro setor tenha acesso a informações jurídicas, contábeis, legais, de forma correta. É isso. Eu extrapolei o tempo porque a tecnologia não me ajudou, a questão de antiguidade, vocês me perdoem, mas eu estou à disposição, quem está aí acompanhando, e se quiser, meu contato está aí na tela, fiquem à vontade. E é uma honra para mim participar dessa comissão. Sou muito grato ao presidente Raimundinho, a nossa coordenadora. Eu acho que é por aí. A OAB tem que estar no campo, tem que estar falando, tem que estar mostrando que nós estamos, sim, inseridos nessa sociedade, participando dos avanços e das melhorias. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Renato Braga Bicalho, né? Eu sou presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, recentemente nomeada pelo excelentíssimo senhor presidente, o doutor Raimundo Cândido, no qual agradeço, e agradeço também a doutora Helena Danamônica, coordenadora das comissões, que com muita gentileza e com muita confiança nos nomeou, nomeou a gente como presidente da Comissão de Direito Aduaneiro e os demais membros. Eu sou mestre em Direito, pela Universidade de Itaúna, sou advogado especializado na área, atuo há mais de 10 anos na área, sou professor universitário no curso de graduação e pós-graduação, em matéria de legislação aduaneira. Leciono tanto na Faculdade UNA, quanto no IEC, pós-graduação da PUC Minas. Nossa comissão ela é formada por nós. Também temos a nossa vice-presidente, a doutora Tatiana Rezende Torres, o secretário-geral, o doutor Pedro Alves Mineiro, e os nossos demais membros. A nossa comissão ela foi criada com o objetivo de debater tecnicamente os temas relacionados ao comércio exterior, sobretudo no momento atual que o Brasil vive, e o mundo também vive, frente aos reflexos criados pela pandemia do Covid-19. Sabemos que os reflexos econômicos que já estão acontecendo e irão acontecer, eles são sem precedentes na história da humanidade. E o comércio exterior se torna um grande aliado nesse desenvolvimento, nessa retomada do comércio. Sabemos que o comércio exterior ele pode ser um grande fiel da balança para que as empresas possam restabelecer frente a essa crise econômica que está assolando todo o planeta. Mediante uma visão estratégica, dentro dos trâmites legais, o comércio exterior se torna uma grande e importante ferramenta de retomada da economia, sobretudo no mundo globalizado. Assim, busca a nossa comissão sempre ouvir os interessados, sempre ouvir os intervenientes do comércio exterior, seja a Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, os despachantes aduaneiros, as indústrias, os importadores em geral, entre outros. A gente vai buscar trazer discussões afetas ao comércio exterior, sobretudo aquelas relacionadas com reflexo em Minas Gerais, por uma questão muito óbvia, por estarmos dentro de Minas Gerais e ser um estado que tem um grande impacto nas importações e exportações nacionais, temos que buscar aqui dentro de Minas Gerais uma discussão de como ainda potencializar ainda mais as importações e as exportações
dentro do nosso Estado, interligando com as demais federações e entes de representação dentro do Estado de Minas Gerais. O objetivo da nossa comissão é desmistificar desde já que esse tema do comércio exterior é um tema complexo, de difícil entendimento, é um tema que está muito longe do nosso dia a dia. Muito pelo contrário, a gente quer buscar mostrar que é um tema que afeta o nosso dia a dia, reflete diretamente no nosso cotidiano. Né? Basta ver quem precisa de importar algum produto, seja um medicamento, seja um bem de uso e consumo próprio, basta ver que a oscilação do dólar já muda toda a sistemática de interesse, condiciona todo o comportamento do importador e também do exportador. Basta ver também todos nós hoje utilizamos um bem importado, seja um celular, um computador, qualquer outro um veículo, se tornou uma situação bastante cotidiana. Então, a nossa Comissão de Direito Aduaneiro, nós vamos buscar desenvolver temas que tenham ali uma repercussão direta na vida das pessoas, na vida da indústria, né, na vida do empresariado, na vida dos importadores como um todo. E é importante a gente mencionar também, né, que, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal ele vem trazendo diuturnamente decisões de grandes impactos no comércio exterior. Né? Só para a gente citar uma situação bem rápida, né, a questão de 2 dias, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma questão sobre o IPI na importação, que era uma grande controvérsia, que gerava mais de 10 anos. No início do ano, tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal decidindo a questão do real contribuinte do ICMS. Então, nós temos uma grande e vasta discussões sobre os planos do comércio exterior que estão chegando no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem manifestando, né, e é muito importante a gente debater essas discussões, debater essas decisões, debater qual que é o reflexo dessa na vida da empresa, na vida dos importadores, como um mecanismo de informação, como um mecanismo de debate mesmo, como um mecanismo de discutir quais são as soluções a partir desses posicionamentos que o Supremo Tribunal Federal vem definindo. Bem como, também, de forma não menos importante, qual que é as posições do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é um órgão muito importante dentro das discussões do comércio exterior, os conselhos de contribuinte de Minas Gerais, é um órgão de grande valia e tem uma qualidade técnica de discussão muito grande. Cabe a gente também começar a avaliar as decisões dele, de uma situação de analisar os casos que estão sendo julgados, como estão sendo julgados, e, logicamente, os tribunais, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que são os responsáveis para julgar as matérias em segunda instância, e muitas vezes orientar os juízos de primeira instância. Então, essas situações são de grande valia e nós vamos trazer para dentro da discussão da Comissão de Direito Aduaneiro para que a gente possa, né, trazer o tema para o nosso dia a dia, mostrar que ele tem grande impacto na nossa vida, né, seja na vida do empresário, seja na vida da pessoa comum, para que com isso a gente consiga desmistificar e trazer, né, o tema, a discussão com um viés muito técnico, com um viés muito sério para ser debatido. E também, já caminhando para o final, a nossa comissão não vai se afastar também das questões sociais, né, que eu acho extremamente importante, e sempre, todo evento que nós formos fazer, nós vamos buscar valorizar uma conduta de alguma instituição filantrópica, de alguma associação que visa o bem-estar coletivo de forma gratuita, de forma voluntariada, cedendo para eles alguns minutos para ele apresentar os seus trabalhos e, com isso, as pessoas que tiverem interesse poderem ajudar. Então, pessoal, eu convido a todos a participarem da nossa comissão. É uma comissão que está aberta a todos os participantes, a todos os interessados. Aqueles que quiserem podem fazer contato conosco. Estaremos aí muito abertos a escutá-los, a debater os temas e, né, com muita brevidade, já vamos fazer o nosso próximo evento, o nosso primeiro evento, agora em setembro, e já convido a todos aí para participar. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até o nosso próximo encontro aí.
Boa noite. Olá, sou Marcos Vinícius Fernandes Vieira, natural de Itamandiba, Minas Gerais, tenho 56 anos. Eu trabalho no Banco BMG desde dezembro de 79, então me aproximando aí dos 41 anos, né, de vida bancária. E desde o início da minha carreira, da minha atividade bancária, eu sempre tive preocupação de, ao mesmo tempo, de ser o melhor profissional possível para o banco, mas, ao mesmo tempo, eu tinha a intenção de oferecer ao cliente o melhor atendimento. Que o cliente saísse satisfeito, que o cliente fosse bem atendido, ou seja, que o interesse do banco fosse conjugado com o interesse do cliente. Afinal de contas, né, o maior patrimônio de uma instituição financeira são os seus clientes. São os clientes que, de certa forma, o banco também realiza seus sonhos. E o banco, da mesma forma, também consegue exercer com plenitude a sua atividade, obtendo seus lucros, como é natural, né, de qualquer atividade. Isso é do capitalismo, isso é do progresso, isso só traz vantagens, né? Independentemente da atividade, ela tem que ser rentável, assim, tem que se buscar o lucro. Nós estamos no mundo capitalista e, através do lucro, você consegue também promover renda e emprego. Eu tive a honra de ter meu nome indicado ao Dr. Raimundo Cândido Júnior, nosso eminente e atuante presidente, e tem como vice-presidente a doutora Helena Della Mônica, a quem eu renovo a minha admiração. E, para tanto, eu lhes disse que tentaria fazer o melhor papel possível para o triênio 2019-2021, exatamente para que eu pudesse, de alguma forma, transmitir, contribuir com a minha experiência e, de alguma forma, aproximar, né, o banco da sociedade. E, muitas vezes, o que se percebe é que a incompreensão da atividade bancária leva, às vezes, uma interpretação equivocada de sua finalidade, né? O que se percebe é que exatamente a falta de esclarecimento. O que é uma atividade bancária? A responsabilidade de um banco é muito grande, né? De seus administradores, dos seus acionistas, né? Da mesma forma que é uma atividade altamente regulada, né? Então, essa foi a minha intenção, essa foi a minha mensagem aos atuantes dirigentes. Eu aproveito aqui também para fazer um agradecimento à senhora Michele, que é assessora direta da doutora Helena Della Mônica, e, de forma incansável, atende a todas as comissões. Para vocês terem uma ideia, né, a OAB Minas tem exatamente 94 comissões. Comissões dos mais variados temas, né? Às vezes eu costumo dizer que alguns temas aparentemente são até geram de certa forma aí uma como eu poderia dizer, não uma divergência, né, mas posições diferentes, porque eu acho que o papel das comissões necessariamente tem que ser o papel da conciliação. Ao mesmo tempo que atenda aos interesses de sua atuação, né, da sociedade, daquele segmento, nós, como presidentes de comissões, temos que achar um caminho, o caminho do equilíbrio, né, o caminho do consenso. E nesse caminho, e para se obter o sucesso nessa tentativa, né, eu entendo que necessariamente temos que excluir desse momento de diálogo e discussão, que é altamente proveitosa, é altamente valiosa, e excluir qualquer viés político, qualquer viés ideológico, que a discussão fosse absolutamente técnica nos interesses
de cada um, mas que pudesse buscar o consenso, que pudesse buscar o equilíbrio. Bom, eu gostaria também de parabenizar a iniciativa, né, da nossa presidência, da nossa vice-presidência, em promover, no mês da advocacia, esse fórum de saberes de comissões. É exatamente aproximar a OAB da sociedade. A OAB, ela, às vezes, até por falta de uma melhor comunicação, de colocar as comissões para que se pronunciem, e está dando essa oportunidade neste ano, na gestão do Dr. Raimundo, juntamente com a doutora Helena, de exatamente fazer com que cada tema fosse divulgado, né, à sociedade através desse canal de comunicação. Eu, sinceramente, valorizo muito essa iniciativa de aproximar a OAB da sociedade. E eu gostaria aqui de reproduzir, né, as palavras do senhor excelentíssimo ministro Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, que assim se referiu à OAB. A OAB desempenha um papel de representação da sociedade civil, histórica e culturalmente, que pode se assemelhar àquele papel típico da imprensa. É bom que a Ordem dos Advogados do Brasil permaneça absolutamente desatrelada do poder público, longe de ser fiscalizada pelo poder público. Ela deve fiscalizar com toda autonomia, com toda independência, o poder público, tal como faz a imprensa. É exatamente isso. A OAB, ela defende as causas da sociedade, as causas legais, as causas consagradas pela Constituição Federal. E na medida que digamos assim, que todos os presidentes, comissões, no protocolo de 94, terão a oportunidade de se manifestarem, logicamente o nosso tempo se torna um pouco exíguo. Então, eu separei, o tema é muito rico, ele é muito, de certa forma, ele é técnico, né? Ele é complexo em determinados produtos. Então, assim, eu tentei montar um roteiro aqui de forma que fosse o mais objetivo possível, daquilo que, de fato, possa esclarecer aqueles que estão nos ouvindo, né? E aproveitar para dizer que a Comissão de Direito Bancário da OAB Minas está à disposição de qualquer membro da sociedade que possa tirar dúvidas. Também está à disposição para o diálogo, para qualquer órgão de defesa do consumidor, para qualquer órgão de proteção dos interesses, não só do consumidor, mas de outros segmentos também, né? Afinal de contas, se nós pudermos contribuir, estaremos sempre à disposição num diálogo franco, num diálogo aberto, num diálogo de equilíbrio, para que não parem dúvidas sobre o papel da instituição financeira, né? Porque o que eu disse no início, e aí eu renovo, talvez falta um pouquinho mais de compreensão, né, do que é uma atividade bancária. Como a OAB tem tantas, né, comissões, como já foi dito, né, o diálogo é, acima de tudo, o momento de se resolver qualquer questão, de qualquer dúvida sobre aquilo que se busca, às vezes, até por via judicial, sobre um produto bancário, sobre um atendimento, né? Porque o banco, cada banco, quando ele oferece um produto, esse produto ele é regido por normas do Banco Central, por leis, por portarias, por instruções, dependendo da atividade daquele banco, ele socorre de órgãos públicos que norteiam determinados convênios, né? Então, o banco é, acima de tudo, um prestador de serviços para a sociedade. É um fomentador de negócios. Através do banco, com certeza, muitas pessoas se realizaram. O banco tem caráter social, sim. É responsabilidade dos bancos e isso vem se mostrando cada vez mais firme.
O banco, acima de tudo, as instituições financeiras, elas buscam o aprimoramento de seus serviços. Tá? Isso se prova a cada dia, a cada momento, a cada canal de comunicação que o cliente se valha no sentido de uma reclamação, mas também de um elogio, né? Hoje nós temos aí as redes sociais, os bancos cada vez mais linkados às redes sociais, e o banco quer se apresentar cada vez mais, né? O banco, em momento algum, vai fugir de sua responsabilidade. O banco está próximo, está disposto a sempre estar à disposição para atender os anseios do povo e de seus clientes. Como eu já tinha dito, muito regulado, altamente fiscalizado e muito bem fiscalizado pelo Banco Central. Então, é uma missão das mais honrosas, mas também complexa, de muita responsabilidade. E muitas vezes, se vocês me permitem, né, se discute qual seria o tamanho do mercado de crédito no Brasil, né? Isso é algo que se fala muito, que se discute muito, e eu se vocês me permitem, eu contei com um valoroso apoio do meu colega, predileto amigo, economista do Banco BMG, meu preclaro amigo Gilmar Alves Lima. Eu vou ler rapidamente o que ele diz, porque é muito importante, até para o conhecimento de todos. Dados mais recentes do mercado de crédito brasileiro demonstram que a soma dos saldos de todas as modalidades para PJ e PF é de aproximadamente 3,6 trilhões, o que dá um pouco mais de 50% do PIB brasileiro. O maior percentual da série histórica iniciada em 1995 foi de 53% do PIB, dezembro de 2015. Já o menor percentual foi de 23,98%, março de 2004. Em países desenvolvidos, é muito comum que essa proporção ultrapasse largamente 100% do PIB. A média dos países da zona do euro, para vocês terem uma ideia, por exemplo, é de 165,4% de acordo com os dados do Bank of International, o Banco Central dos Bancos Centrais. Na América Latina, o nosso vizinho melhor colocado é o Chile, com cerca de 155% de crédito com proporção do PIB. Já a Argentina, essa proporção é de apenas 19,6%. E aí, o crédito é caro? Essa é a pergunta, o crédito é caro? Isso é corriqueiro, é rotineiro. Apesar de parecer uma pergunta retórica, segundo o competente economista Gilmar Alves Lima, até 2018, com a criação do Banco Central, do indicador do custo de crédito, o spread, essa era uma questão de resposta relativamente complexa. Esse indicador compila todos os custos presentes em uma operação de crédito típica, a saber, o custo do dinheiro, quanto custa para o banco comprar dinheiro, também conhecido como jargão financeiro como custo funding, o custo risco da inadimplência, o custo administrativo, tributos, encargos, margem de lucro. Na prática, né, a diferença entre o custo do dinheiro e a taxa cobrada, os spread bancários, tem que ser suficiente para cobrir todos esses custos para que a operação faça sentido. A taxa média de inadimplência no Brasil é de aproximadamente 6,9%, mas mais alta do que pares como México, 2,6%, Argentina, 2,8%. Né? E aí, adicionalmente, a recuperação deste crédito no Brasil é muito lenta. Dados do Banco Central indicam que recuperamos 0,3 para cada R$1 após 4 anos. A média da OCDE é de 0,71 para cada R$1 emprestado em 1,7 anos. Também temos o caráter, aproveitando a oportunidade, embora o tempo seja muito curto e seja muito bom de se falar, tem o caráter social da gestão financeira na pandemia. Para isso, eu contei também com registros eficientes, e agradeço a oportunidade, do economista da BBC, Associação Brasileira de Bancos, o Dr. Everton Gonçalves. E, sinteticamente, ele diz o seguinte: o sistema financeiro tem papel fundamental para o desenvolvimento econômico, para intermediar a poupança entre os agentes econômicos, por isso é importante que se mantenha sólido, saudável e eficiente. Ao contrário de outras situações em que produziu externalidades negativas da atividade econômica, o sistema financeiro brasileiro tem servido como alternativa para fazer fluir os recursos para a população desassistida e empresas com necessidade de caixa.
A solidez do sistema permitiu que a oferta de crédito continuasse avançando, mesmo com a deterioração do risco. Os bancos têm servido como veículos auxiliares para viabilizar a implementação de programas emergenciais de distribuição, o impacto no caso do nosso Corona Voucher. De uma forma geral, as instituições têm procurado atender às demandas por prorrogações de dívidas das pessoas e empresas que até então tinham um histórico positivo de crédito. As agências bancárias permanecem abertas com atendimento aos clientes, com prioridade para os grupos mais vulneráveis, aposentados e pensionistas. Então, ou seja, o banco atuou firmemente nesse momento que nós estamos passando, altamente positiva a sua atuação. Mas também temos pontos de atenção, né? Tem que criar um ambiente mais competitivo entre os bancos. A competição acabará reduzindo os preços dos serviços e os custos do crédito, aumentando a inclusão financeira, né? O investimento em inovação tecnológica, isso foi muito importante também na pandemia, afinal de contas, a partir do momento em que você tem a tecnologia, você não precisou, o cliente não precisou sair de casa, com segurança, recebeu o seu crédito tão necessário, né? E o banco se inovou, se inovando a cada vez mais, criando novos produtos. Por exemplo, vamos citar como uma revolução histórica no crédito brasileiro, o crédito consignado. O crédito consignado foi um fator importantíssimo de inclusão social. Muitas vezes os clientes se valiam de agiotas, aí surgiu a linha do crédito consignado, lógico que é uma linha mais barata, que de certa forma tem uma garantia, né, para se receber, mas isso foi importante. Convênios foram firmados com os órgãos públicos, com empresas privadas, os servidores passaram a ter uma linha de crédito muito benéfica. O crédito imobiliário, né, que atualmente são com taxas altamente atrativas, e com isso permite à sociedade, aquele que pretende obter um imóvel melhor, investir na sua moradia, no seu conforto, né? Então, e tem mais, a FEBRABAN, tem um estudo da FEBRABAN, e isso é importante dizer, de responsabilidade socioambiental, né? Então, assim, isso é um tema muito importante que os bancos levam a sério, né? E que isso não deixa de estar no radar das instituições financeiras e como, principalmente nesse momento em que se vê o mundo cada vez com problemas sérios de meio ambiente, de poluição, e o banco, com certeza, atua firmemente para a preservação do meio ambiente. Ele sempre vai fazer uma operação com uma atividade desde que respeite o meio ambiente. Sem essa condição, não haverá a menor condição de se conceder esse crédito. Eu gostaria, então, de finalizar agradecendo por essa oportunidade, colocando a Comissão de Direito Bancário à disposição da sociedade, à disposição de todos os órgãos de defesa e proteção do consumidor, e o banco está sempre aberto ao diálogo, mas, acima de tudo, procura praticar de conceder o crédito com a segurança total, quer seja no meio convencional, quer seja no meio digital. Aliás, é importante que se diga que está provado, uma operação realizada por meio digital é muito segura, tem o conforto, tem a tranquilidade. De certa forma, a fraude numa operação digital, numa operação com a tecnologia, ela é menor, é muito difícil, né? Não que a operação convencional tenha fraude, lá toda operação está sujeita a uma fraude, né? Mas os bancos estão atentos. O banco não tem nenhum interesse em conceder empréstimo sem que tenha a segurança na concessão. É interesse do banco que o cliente seja bem atendido, que ele seja realizado, que ele não seja prejudicado. O prejuízo ao cliente é prejuízo para o próprio banco. O banco será obrigado a reembolsar, a restituir o cliente e está sujeito à penalidade, né? Sendo assim, eu gostaria de dizer que o banco, veja o banco como seu parceiro. Você entrar no banco, conversar com o seu cliente, você está conversando com um amigo que vai lhe oferecer o melhor para que você possa usufruir, ter conforto. Para você e sua família, muito obrigado.